Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje estamos recebendo o advogado, autor do pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel, Mariel Marra. Bom dia, Mariel. Bom dia, Sapia, bom dia, Delma, bom dia, ouvintes e todos que nos acompanham pela live. Bom dia. Ô Mariel, no dia 2 de maio de 2017, do ano passado, você protocolou o impeachment na Assembleia Legislativa de Minas Gerais por crime de responsabilidade pelo uso indiscriminado dos depósitos judiciais pelo governo do Estado. Esse pedido de impeachment, qual o motivo? Então, esse pedido de impeachment ele foi feito porque o governador Pimentel ele estava se apropriando indevidamente dos depósitos judiciais. Ele conseguiu aprovar uma lei na Assembleia e essa lei permitia que o governo do Estado se apropriasse desses depósitos. Só que a mesma lei determinava que o governador ele repusesse o fundo de reserva desses depósitos. Só que o governador ele não estava recompondo esse fundo. E aí o que estava acontecendo? As pessoas elas obtinham as decisões no judiciário e quando elas iam receber esse dinheiro não tinha na conta do Banco do Brasil. Então o governador ele estava frustrando as decisões judiciais e por isso é ainda hipótese de crime de responsabilidade e processo de impeachment. Mas o presidente da Assembleia ele arquivou esse pedido de impeachment. Primeiro, ele demorou bastante para decidir. Eu tive que impetrar o mandado de segurança e aí, a partir da impetração desse mandado de segurança, ele foi obrigado a decidir e aí, quando ele deu a decisão dele, ele mandou arquivar. E esse novo? E esse novo, como o Sapi perguntou, mas a pergunta também que eu queria fazer é o seguinte, porque muitas pessoas, às vezes, têm um entendimento de que só quem pode entrar com pedido de impeachment em casas legislativas são parlamentares. E a gente destaca aqui que a gente está conversando, Mariel Marra é advogado e foi autor desse pedido de impeachment no ano passado e agora tem um novo que o senhor entrou no último dia 9. E reiterando a pergunta de Sapia, qual foi o motivo desse novo pedido? Então, esse pedido de impeachment agora do dia 9, ele foi feito porque o governador ele está cometendo atos atentatórios contra a Constituição. O governador, ele tem atrasado os repasses dos duodécimos, né? Esses repasses, eles são destinados ao pagamento dos funcionários, tanto do judiciário como do legislativo, e dessa forma, vários funcionários estão sem receber o seu salário. E quando o governador tem feito esses repasses, isso está ocorrendo praticamente todos os meses. Desde o final do ano passado, já foi denunciado pelos servidores públicos do TJ e agora também pelos servidores do Legislativo, da Assembleia. Então, o que está acontecendo? Ele está fazendo isso todos os meses e quando ele repassa o repasse atrasado, ele ainda tem feito a menor. Ou seja, a Constituição da República, no artigo 168, determina que esses repasses sejam feitos até o dia 20 de cada mês. Ele não tem feito isso na data marcada e quando tem feito a menor, na quantidade menor que é dividido por 12, né? Cada mês dividido por 12 e ele tem feito isso a menor do que é determinado. Isso é hipótese de crime de responsabilidade, artigo 4º da Lei 1079, a mesma lei que a presidente Dilma respondeu, né? E no artigo 4º lá fala expressamente, atos contra a Constituição é crime de responsabilidade. Então, juridicamente está bem fundamentado, mas infelizmente não é um processo apenas jurídico, é também um processo político e aí depende agora do presidente da Assembleia, Adalto Clever, processar, primeiro fazer o juízo de admissibilidade desse processo de impeachment. Ele tem um prazo para isso? Esse que é o problema, Sapia. Ele não tem um prazo determinado, mas tem uma razoabilidade, né? A gente não pode ficar esperando de forma indeterminada a decisão dele. Esses fatos novos na política, a entrada da ex-presidente Dilma Rousseff na corrida para o Senado desagradou muito aos aliados do governador Fernando Pimentel. Nós sabemos que hoje ele ainda detém a maioria na Assembleia,
mas com esses repasses a menor, como o senhor acabou de citar, a informação que nós temos também, inclusive na última semana houve uma confusão no pagamento até do salário dos deputados. Que acabou atrasando, e também dos comissionados. O senhor acredita que é o momento viável para que se consiga aí realmente que vá a plenário, que vá a votação esse impeachment? Diferente do ano passado, o cenário político ele está bem diferente, né? Esse ano, com a chegada da presidente Dilma como possível candidata ao Senado, a saída do Josué Alencar, filho do falecido José Alencar, do MDB agora para o PR, a articulação ali do Valdemar da Costa Neto para que ele venha como vice numa chapa do PT, isso pegou o deputado Adalcléver de surpresa. Enfim, o cenário político hoje ele é bem diferente. É importante dizer, Sapia, que não cabe a mim fazer essa articulação. Eu não sou vinculado a nenhum partido. Da mesma forma que eu faço e fiz o pedido de impeachment do Pimentel, eu fiz também do Michel Temer. Então esse discurso de que é golpe, é perseguição contra o PT, comigo isso não cola. Porque fiz contra o Michel Temer, faço contra o Pimentel, não tem essa questão de escolher A ou B. Meu partido é o Brasil, sou independente, sou ardente defensor da candidatura independente no Brasil, que eu acho um absurdo a gente ter que se vincular a um partido para se candidatar. Então, assim, eu quero pontuar isso para que ninguém venha depois falar ele está perseguindo o PT e ele é partidário. Eu acredito que o senhor já possa ter respondido em parte a minha próxima pergunta, mas mesmo assim eu vou fazê-la. Então, quer dizer que o senhor deixou nas mãos dos deputados. O senhor não está procurando, por exemplo, a mesa diretora para tentar articular a admissibilidade desse impeachment. Então, a gente pode dizer que hoje o pedido de impeachment contra o ex-governador, Fernando Pimentel, está nas mãos dos parlamentares. Sim, está nas mãos dos parlamentares e eu espero que eles tenham, no mínimo, bom senso, né? Bom senso, considerando que o fato, ele é típico, o crime de responsabilidade, ele já está consumado. Então, inclusive, não interessa se o governador, a partir de agora, ele já vai cumprir integralmente os repasses. Ele já cometeu o crime já está consumado, né? O senhor falou sobre campanhas ou candidaturas independentes. Sim. Existe uma liminar no Distrito Federal de um advogado que conseguiu, pode se candidatar, pelo menos está autorizado, pelo menos por enquanto, ao cargo que ele quiser. Ele ainda não decidiu se vai ser candidato a deputado distrital, deputado federal, governador do Distrito Federal, ou até mesmo presidente da República ou senador. Mas ele já teve esse direito. O senhor acha que esse é o caminho para uma nova política? É necessário, Sapia, para que nós possamos nos desvincular dessa falta de república no Brasil, né? É algo republicano, você poder se candidatar independente de partido. Você ter essa liberdade, e não só de se candidatar, mas de vocês poderem votar em qualquer pessoa. Porque hoje, para você votar, você está limitado a alguém se vincular a um partido. É porque nós citamos ontem ou anteontem, nessa mudança partidária, um deputado do Maranhão, que tem até o sobrenome Maranhão, Valdir Maranhão. Sim. Ele era do PR e disse que ia para o PT. O PT não quis saber dele, não aceitou, ele foi pro PSDB. Que é outra ponta. Quer dizer, foi de uma ponta a outra. A falta de identidade ideológica, né? Isso aí já é algo muito patente no país, né? E tem alguns deputados na Câmara, se eu puder citar o nome. Sim, claro. O deputado Lincoln Portela, ele tem inclusive um projeto, uma PEC, para que isso seja mudado. E em 2018, eu particularmente estou procurando candidatos que vão apoiar essa proposta. Agora, é claro que a gente sabe que numa democracia de coalizão, os caciques partidários é que realmente mandam, né? Então a gente sabe que é uma proposta bem difícil de passar no atual legislativo. Esse financiamento de campanha, que agora é público, o senhor é a favor ou contra? Eu particularmente sou contra. Por quê? Eu acredito que quanto menos despesas para o Estado, melhor. Mais dinheiro para a saúde, educação, pode até parecer um chavão, né, esse discurso, mas sou favorável ao
financiamento totalmente particular, totalmente privado, né? Você não acha que isso pode influenciar mais ainda na corrupção? Olha, a corrupção ela vai existir independente se é público ou privado, né? Porque quem quer violar a lei vai violar de qualquer forma. Corrupção não é questão de lei, corrupção é questão de caráter. Pessoas mau caráter vão fazer isso independente de quais sejam as regras do jogo. Doutor Mariel, só para voltar um pouquinho ao assunto que a gente estava falando, essa questão do impeachment, que eu acho que era melhor a gente esclarecer mais um pouquinho. Qual foi os argumentos que o senhor usou no pedido do impeachment? Eu faço essa pergunta porque a gente recebeu recentemente aqui no Café com Política o procurador do Ministério Público de Contas aqui de Minas Gerais. E naquela ocasião ele já falava que o Ministério Público estava fazendo todo um estudo, uma análise relacionada a essa questão das contas do atual governo, do Fernando Pimentel, inclusive relacionada a essa questão dos atrasos de salários com base em denúncias também, e que em breve iria divulgar essas informações e que poderiam e que tinham grandes indícios realmente de que iriam apontar realmente esses erros que o senhor citou aqui, que o governo estaria cometendo no início da entrevista. O senhor teve contato com o Ministério Público de Contas para ter acesso a esses dados? Qual foi a sua base para entrar com esse pedido de impeachment? Uma vez que essas contas ainda não foram publicadas, então eu não tive acesso a essas informações. Mas foram arrolados como testemunhas nesse processo de impeachment. Então, uma vez sendo admitido esse processo pelo presidente Adal Clever, naturalmente todas essas pessoas vão ser chamadas, né, para que possam prestar as informações aos deputados, para que eles possam julgar o mérito da causa. Aí já é questão de mérito, né? Então, o governador ele vai ser processado e, analisando as provas, os deputados vão votar sim ou não pelo afastamento dele. O senhor disse que não fez nenhuma articulação política, mas sim, nesse meio termo, depois que o senhor apresentou o pedido, o senhor foi procurado por algum parlamentar para ter mais informações, querendo saber mais informações relacionadas a esse processo que o senhor deu entrada? Sim, evidentemente que sim, né? Uma vez que o cenário político já é diferente, parece que os parlamentares agora percebem que há uma grande chance desse pedido de impeachment ser admitido. E volto a ressaltar, se o presidente da Assembleia não admitir esse pedido de impeachment, então cabe aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais baterem na porta dele e cobrar então seus salários atrasados ou então o que está faltando, né? Porque os salários estão sendo parcelados. Além disso, o senhor acredita que teria tempo hábil? Nós já estamos aí no mês de abril, teremos eleições agora em outubro. Teria tempo hábil para que esse processo caminhe ainda este ano? Então, faltam 8 meses de governo ainda, né? O processo de impeachment na Assembleia ele é um processo bem mais rápido do que o processo de impeachment que a presidente Dilma e o presidente Collor também sofreram, né? Porque diferente de lá, aqui é tudo feito na Assembleia. É tudo direto. Agora também tem a questão do fato do governador ter que também se afastar do cargo caso ele queira concorrer para algum cargo eletivo. Não, mas ele não precisa para governador e já acabou o prazo. Pois a única possibilidade dele agora é ser ou não ser candidato ao governo. Exatamente. Né? Ele não tem condições de ser candidato ao Senado, a deputado. Foi diferente da situação do Alckmin agora, que deixou de ser governador para Exatamente. candidato à presidência da República e acabou ficando vulnerável em relação a uma investigação da Lava Jato. Que voltou para a primeira instância no caso do Alckmin. O governador do estado, Pimentel, ele até não poderia também sair do cargo, porque senão aconteceria a mesma coisa do Alckmin, né? Porque ele está investigado pela Operação Acrônimo e existe uma denúncia parada no STJ. Se o ministro do STJ julgar essa denúncia hoje, ele já pode afastar automaticamente o governador. Não fez isso ainda porque, infelizmente, sentou em cima do processo. Porque, inclusive, ano passado, isso foi um debate, foi feito um julgamento sobre isso, se a Assembleia precisava ou não julgar o afastamento do governador. Isso foi definido que não. Então, se hoje o ministro da STJ quiser afastar o governador Pimentel, ele pode. Não só pode, como deve, porque é o que determina a Constituição. Mas ele ainda não fez. Então, se ele vai permanecer, então que sofra esse processo de impeachment e isso todas as outras repercussões políticas que serão necessárias nesse momento.
No caso do processo ser admitido pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, sim, como que seria a votação na Assembleia? É metade mais 1, 2/3? Então, que seja montada, é tal como foi com a presidente Dilma, com a diferença que é a mesma casa, né? É montada uma comissão especial. Certo. E a votação do mérito também são 2/3 da casa. No caso, 51 parlamentares são necessários para o afastamento do governador. Hoje a base de apoio do governador... É em torno de 20, o bloco Verdade e Coerência em torno de 20. Existe mais em torno de uns 20, que é os chamados independentes. Esses são os independentes. Independentemente de quem está no governo, eles estão apoiando. Estão apoiando. E tem também a oposição. Aí que vem a questão de que a situação, né? A base. Inclusive, esses estão insatisfeitos. Posso citar aqui o deputado Cabo Júlio, que eu vi outro dia no Facebook dele, ele mesmo criticando o governo porque a classe que ele defende, né, que são os policiais, o salário deles também está atrasado. Então, inclusive, a própria base está insatisfeita. Então, existe grande chance do governador ser afastado. Ok. Conversamos hoje aqui com o advogado Mariel Marra, ele que é o autor do pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele veio aqui falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente no Café com Política. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Delma, Sapia. Muito obrigado, doutor Mariel. Tenha um bom dia.